Bem-vindos ao Holomorph. Essa construção aqui é um dolmen. Ele foi construído provavelmente no século, sei lá, tipo 30, mais ou menos, antes de Cristo. E, bom, ele é aqui em Portugal, mas isso leva a perguntas. Porque tinha gente aqui antes dos romanos chegarem. Quem morava aqui em Portugal antes dos romanos chegarem? Por grande parte da Europa eram vários povos celtas, mas aqui em Portugal vivia um povo muito interessante que são os lusitanos. Você já deve ter ouvido esse nome. Vamos hoje falar sobre a língua dos lusitanos. Vamos falar hoje sobre os lusitanos, aliás, sobre a língua lusitana. E é uma língua um pouco complicada de falar muita coisa, porque é uma língua que tem um corpus muito pequeno, existem muito poucas inscrições lusitanas. Eles são um povo de classificação meio duvidosa, quer dizer, eles são indo-europeus, claramente. Eles são como os venéticos e os frígios, eles são indo-europeus, mas eles não são celtas, eles são muito difíceis de serem classificados. Mas antes de nós vermos um pouco mais sobre a classificação do lusitano, vamos ver um pouco sobre a gramática dele. E só uma curiosidade, aqui a gente está na parte sul do Rio Douro, então a gente está em Vila Nova de Gaia, que é do outro lado, Porto é ali, e daqui para baixo até o Tejo é a zona onde moravam os lusitanos originalmente, então I'm in the actual place. Eu falei que o corpus era pequeno, e ele realmente é muito pequeno, é por isso que é tão difícil classificá-la. A gente tem só 5 inscrições totalmente em lusitano e a gente tem algumas quase lusitanas, porque elas são em latim, mas elas têm algumas palavras em lusitano. Então, algum léxico de nome de lugar e nomes de pessoas estão em textos em latim também, mescladas no meio. E o lusitano, essas inscrições que nós temos, estão todas escritas com o alfabeto latino. Então, as inscrições que nós temos só começaram a ser feitas depois que os romanos chegaram e os lusitanos aprenderam a escrever com o alfabeto latino. A fonologia das vogais, comparada a outras línguas indo-europeias, é até que bem conservativa, na verdade. E, pelo que a gente tem indícios, talvez houvesse uma distinção entre vogais longas e curtas, da quantidade das vogais, mas isso não era mostrado na escrita, assim como não era no latim da época. Nós temos também ditongos muito frequentes, com as semivogais ia e wu. Eu vou pular muito desses detalhes muito específicos da língua e focar nos mais distintivos, porque senão esse vídeo vai ficar muito chato. Então, ura, la, ma, na, ya são sons que são muito bem preservados na língua e bem normais. Mas, nas plosivas teve uma coisa interessante, como por exemplo, as plosivas surdas viram sonoras no meio de duas vogais, intervocalicamente. Então, p, b, t, d, k, g. Familiar para você? Eu tô falando de português. Mas acontecia isso, mas provavelmente não era um fonêmico, como é no português. Era o começo disso, era uma alofonia desses sons. E, aparentemente, pelo desenvolvimento das palavras, a gente percebe que o lusitano é uma língua kentum, como as outras, dessa região, como se vê, por exemplo, no exemplo da palavra porcum, que significa porco. Tem desenvolvimentos interessantes, muito parecidos com as línguas celtas. Por exemplo, q, do indo-europeu virou p, enquanto o ku, novo, virou um q, novo. Então, o q, velho, virou p, e o ku, velho, virou q, novo, basicamente. Em termos de morfologia, o lusitano tinha 3 gêneros, como em várias outras línguas europeias, então feminino, masculino e neutro. Nós tínhamos também 2 números para os quais os nomes e os adjetivos se declinavam, que é o singular e o plural. O dual, nós não sabemos, pelo menos não aparece em nenhuma inscrição, então aparentemente... E os casos são nominativo, acusativo, dativo, genitivo, possivelmente o locativo, e o instrumental e o ablativo não estamos certos se existiam ou não. Olhando as pedras, nós sabemos de algumas flexões do verbo que existiam, que nós podemos deduzir
o que eram essas inflexões comparando com outras línguas indo-europeias. Então, nós não sabemos talvez o paradigma completo de todos os tempos, mas nós sabemos um tiquinho. Em termos mais sintáticos, a língua é uma língua SVO, sujeito, verbo, objeto, provavelmente. Provavelmente é essa ordem não marcada, mas nós temos muitas frases que não estão nessa ordem, mas que provavelmente representam formas marcadas, dando ênfase a certas coisas. O adjetivo provavelmente vinha depois do nome, seguia o nome, e também nós temos dois possíveis casos de posposições, isso é, preposições como preposições, mas que vêm antes, como nesse caso aqui, Carlaen, que nós encontramos em uma das inscrições. Em termos de vocabulário, nós temos alguns animais, como porcum, tauron, oilam, que são respectivamente porco, touro e ovelha. Outra coisa interessante são os morfemas ico, aiko e tico, que formam adjetivos. Alguém de lama, então, é alguém lamaticum. Aqui nós temos um exemplo de texto. Esse texto aqui é de Cabeço das Fráguas. Oilan trebopala indo porcum laibo comayam icona loim inna oilam useam trebarune indi taurum e faden rewe. Isso traduzindo é uma ovelha para trebopala, um porco para laibo, também talvez uma ovelha da mesma idade para icona loimina, uma ovelha de 1 ano para trebaruna e um touro fértil para rewe. Então, o lusitano é uma língua que é claramente indo-europeia, pelo vocabulário, pela fonologia, pela morfologia. Mas a classificação dela, agora voltando, é um pouco mais complicada por causa do corpus pequeno, como eu disse, e porque ela possui, ao mesmo tempo que muitas características parecidas com as línguas celtibéricas, né, as línguas celtas aqui da Península Ibérica, mas também algumas coisas, e há quem prefira classificá-las como itálicas, como línguas itálicas. Mas isso nos faz pensar numa coisa interessante, porque há muitos linguistas que sugerem, dada as muitas semelhanças das línguas itálicas com as línguas célticas, um ramo ítalo-céltico que una as duas, mas isso já vai para, enfim, hipóteses e nós não sabemos com certeza, porque, como eu disse, o corpus do lusitano é muito pequeno, então não dá para encaixá-lo com certeza em um dos membros da família indo-europeia. E se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorf nas redes sociais e se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para receber notificação de quando sair vídeo novo. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer comentário, qualquer dúvida. E como sempre, salve!